Olá, amigos, boa noite. Hoje vamos falar sobre o Plano Plurianual, PPA. O Plano Plurianual vem conceituado no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Peguem a Constituição e leia. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, no qual consta o planejamento governamental de longo prazo, que é a proposta de política econômica vencedora nas urnas eleitorais. Importante, vou repetir. O PPA é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo que em seu bojo traz o plano governamental de longo prazo, que, a grosso modo, é a proposta de política econômica vencedora nas urnas eleitorais. Vamos agora à Lei de Responsabilidade Fiscal. Saber o que ela fala sobre, ou falava sobre o Plano Plurianual, PPA. O principal artigo, principal por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal traz vários dispositivos que tocam indiretamente o Plano Plurianual. O principal artigo é o artigo 3º, mas ele foi vetado. Artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nele vinha disposições seguintes. A proposta do Plano Plurianual deverá ser enviada do chefe do Executivo ao Legislativo até o dia 30 de abril do seu primeiro ano de mandato. E o Legislativo deverá devolver ao chefe do Executivo a proposta do Plano Plurianual para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, do período em curso, que é o exercício do primeiro ano de mandato do chefe do Executivo. Então, envio do chefe do Executivo ao Legislativo até o dia 30 de abril do seu primeiro ano de mandato e devolução para a sanção do Legislativo ao chefe do Executivo até o dia 17 de julho, que é o final do primeiro período da sessão legislativa. Pois bem, este dispositivo foi vetado. Por quê? Porque o chefe do Executivo Federal à época considerou que seria um período muito exíguo, muito curto, para trabalhar toda a metodologia, toda a tecnicidade da proposta do Plano Plurianual, que é um instrumento de médio prazo. Voltando à Constituição da República Federativa do Brasil, ela traz os prazos que estão em vigor, e estes prazos se encontram no ato das disposições constitucionais transitórias. Pois bem, o ato das disposições constitucionais transitórias versa que a proposta do Plano Plurianual deve ser enviada ao Legislativo pelo chefe do Executivo até 4 meses antes do final do primeiro ano do seu mandato, que é o dia 31 de agosto. E a devolução do Legislativo para o chefe do Executivo, para a sanção, se dará até o dia 22 de dezembro, que é o final do segundo período da sessão legislativa, do primeiro ano de mandato do chefe do Executivo. Isso é importante. Então, vimos neste curto vídeo que o Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo e em seu bojo estará ou constará o planejamento ou plano de longo prazo, que a grosso modo é a proposta de política econômica vencedora nas urnas eleitorais. Ficamos sabendo também que o principal artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratava sobre o Plano Plurianual, foi vetado, veto por contrariedade ao interesse público, o veto político, porque o chefe do Executivo Federal à época considerou o período de 30 de abril a 17 de julho um período muito curto para tratar sobre a metodologia, estudos, técnicas para a elaboração do Plano Plurianual. E trouxemos também o
os prazos que estão em vigor, que são os prazos do ato das disposições constitucionais transitórias. Envio do chefe do Executivo ao Legislativo até 4 meses antes do final do primeiro ano de seu mandato, 31 de agosto, o prazo limite, e a devolução para a sanção do Legislativo, para a sanção do chefe do Executivo se dará até o dia 22 de dezembro, que é o final do segundo período da sessão legislativa. Um abraço, tudo de bom para vocês.